Bom, então aqui agora eu vou dar para vocês os ingredientes da fabada. O Fábio deve ter feito aí com vocês a fabada com feijão branco, porque a fabada, na verdade, ela não é um prato típico da Catalunha, ela é um prato típico da Galícia, da região das Astúrias. Em Barcelona eles usam mais com grão de bico, então nós vamos fazer a fabada com grão de bico. Mas se vocês sentirem que houve mais aceitação do feijão branco, pode fazer com feijão branco. O processo é o mesmo, só o tempo de cozimento do feijão branco para o grão de bico é que muda. Então, o que nós vamos fazer? O que eu fiz aqui? Eu já pré-cozi um pouco o grão de bico, que ficou de molho de um dia para o outro. Aí coloquei ele para pré-cozinhar com uma cebola, que já está praticamente desmanchando, essa cebola vai sumir aqui. Agora que ela está previamente cozida, a gente vai usar morcilha, a linguiça defumada, que eles lá chamam de chouriço. A gente vai usar uma panceta. A panceta, ela é como se fosse um bacon, porém ela não é defumada, ela é curada. O sabor é diferente do bacon defumado. Vamos usar um pedaço de bacon defumado, mas de preferência um pedaço de bacon que tenha pouca gordura e muita carne. Vamos usar 2 dentes de alho, assim com a casca mesmo, que depois a gente vai retirar, eu só quero perfumar esse caldo. Vamos usar a páprica doce que vocês têm aí e sal, tá? Então, assim, para as quantidades, meio quilo de grão de bico, nós vamos usar 4 morcilhas, um pedaço desse de linguiça calabresa ou portuguesa defumada e 200 gramas somando bacon e panceta. 2 dentes de alho, 1 colher de café de páprica. Não é a defumada, é a páprica doce. E o sal a gosto. Então agora a gente vai para o preparo. O que eu vou fazer aqui, e que é um pulo do gato, é que enquanto a água está fervendo, isso seria pouca água para a gente cozinhar isso aqui. Então, quando a gente vai colocar mais água para cozinhar isso aqui, a gente vai colocar água fria, porque aí a gente dá um golpe, um susto nele, e aí essa casquinha do grão de bico vai ficar bem tenrinha, não vai ficar aquela casca que dá para perceber, tá bom? Então agora a gente vai lá pro fogo. Bom, então, tá fervendo, né? Eu vou acrescentar a água fria. Aí nós vamos colocar os ingredientes todos inteiros, tá? Nós vamos colocar a morcilha, pode botar ela com fio mesmo, depois a gente tira, não tem problema. Vamos colocar todos os ingredientes, tudo inteiro, depois a gente corta eles, tá? Depois também isso vai ficar mais fácil pra gente pescar o alho, quando as coisas estão inteiras. Vou botar os dentes de alho, que eu só dei uma amassadinha, né? Mantive com a casca e tudo. Vou colocar a colher de café de páprica. E vou colocar um pouquinho de sal e depois a gente corrige o sal. Se vocês quiserem cozinhar o grão de bico com um pouco de sal também, não tem problema. Tá? Então agora é só deixar isso cozinhar, essas carnes cozinharem. Quando elas cozinharem, a gente vai tirar para picar e vai deixar o caldo apurar um pouquinho. Tira o alho e deixa apurar um pouquinho. Então, gente, tá fervendo já, tá em fogo baixo. Agora, uma coisa que é muito importante é a gente tirando essa espuma que vai formando, porque isso são as impurezas, as sujeiras, né, da linguiça. Então, assim, pra gente ter um prato leve, que não seja muito pesado, até o excesso da gordura. Vamos tirando essa espuma que vai formando conforme vai fervendo, tá? Maneira da gente limpar o prato. Pode cortar. Bom, gente, olha, a nossa fabada cozinhou, olha que maravilha que ela ficou aqui. A única coisa que aconteceu que não estava previsto, mas não tem problema nenhum, é que as 2 morcilhas da ponta se desmancharam e acabou ficando uns pedacinhos de morcilha solto aqui na fabada, né? Mas isso não tem problema porque estão pedacinhos pequenos, isso não vai interferir. Então eu tirei a linguiça, cortei em pedaços. A gente pode até cortar
ao meio, para não ficar pedaços tão grandes, porque eu não sei como é que vocês vão servir isso aí. Se vocês vão servir em copo ou se vocês vão servir naquelas cocotes, aquelas panelinhas pequenininhas. Se for como tapa, tem que ser um copinho. Se for como porção, tem que ser na panelinha. Se for na panelinha, esses meio pedaços estão ok. Se for para tapa, aí é melhor cortar em 4, senão realmente fica muito grande, vai ocupar muito espaço dentro do copo. Então, dá para cortar em 4. Vou cortar aqui, vou colocar de volta. Isso aqui tá extremamente saboroso, um caldo super concentrado. Ó, eu pesquei o nosso alho. Olha o que aconteceu, ó. O alho cozinhou e virou um creme. Eu vou amassar isso e vou colocar, porque eu não vou perder esse sabor de maneira alguma. Esse alho agora tá super suave, porque quando ele cozinha ele fica suave. Ó, eu vou amassar ele aqui, ó, vou fazer uma pastinha, um creminho com ele desaparece. Ele não vai ficar com o gosto agressivo de alho cru de maneira alguma. Ele tá, pelo contrário, ele cozinha assim, ó, assa, ele vai ficando adocicado. Vou colocar ele aqui e agora eu vou cortar as nossas carnes, né? Aqui tem a panceta, o couro a gente tira, porque o couro é super desagradável de comer, a gente usa ele por causa do sabor, mas a gente despreza e corta, e aí vocês vão cortar também de acordo com o que vocês vão servir, né? No copinho ou na panelinha. Aqui a gente tem um pedaço de couro, a gente tira. Essa panceta, que eu falei que ela é curada, ela é como se ela fosse um ramon. Esse ramon que tem aí, que vocês fazem a croqueta, ele tem esse sabor de ramon e não de bacon, porque o bacon, o sabor característico dele é o defumado, que esta panceta não tem, né? Agora aquele bacon carnudo que a gente tinha, mesma coisa, a gente tira o couro. Ó, aqui a gente cortou o bacon, bota o bacon aqui. A morcilha, vamos sacar o cordão dela. Mesma coisa, a gente corta proporcional ao recipiente que a gente vai usar. Morcilha. E tá pronto a nossa fabada. A gente pode até aumentar esse caldo, mas olha que rica que ela ficou, né? Pode botar um pouquinho mais de água, dar mais uma fervidinha. Deixa eu tirar essa pele aqui. Tirar essa pele. Pronto. E tá pronta a fabada, super saborosa. Vocês podem finalizar com uma salsinha picadinha por cima e é um prato para servir bem quente, tá, gente? Então é isso. Dúvidas é só me chamar e espero que vocês gostem. Um beijo.